O Fabrício Knights, que é nosso editor de internacional. Tudo bom, Fabrício? Bom dia, hein? Bom, Rafael. As últimas horas foram tensas entre Casa Branca e Kremlin. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, resolveu abrir a caixa de ferramentas, como diziam, saiu xingando Vladimir Putin publicamente, né, num evento de pré-campanha eleitoral na Califórnia, foi isso? Isso, exatamente, Rafael. Bom dia para você. Bom dia. Uma troca de gentilezas entre Joe Biden e o Kremlin, mais especificamente, não dá nem para dizer diretamente o presidente Vladimir Putin. O Biden estava num evento lá em São Francisco na última quarta-feira, e aí ele foi questionado sobre quais seriam possíveis ameaças para o mundo, e ele falou o seguinte, vou abrir aspas aqui: temos não posso falar aqui, louco, como esse Putin e outros, e sempre temos que nos preocupar com o conflito nuclear, mas a ameaça existencial para a humanidade é o clima. O Biden usou aquela expressão, Rafael, que em português a gente consegue abreviar com 3 letras para se referir a uma pessoa que você não gosta muito. E isso não foi bem recebido. Aí você está exigindo que as pessoas façam um esforço de uma que começa... reportagem, é FDP, é isso? Isso, exatamente, sem meias palavras. E também cá entre nós, nada que ninguém fale toda hora, né? Ninguém vai ficar chocado, porque... Não sei se o horário permite. O Gani chegou aqui agora e disse que não. Não, mas enfim, até é importante para a gente dar... contextualizar. A gente não vai, claro, aqui reproduzir o que ele disse, mas é importante ter noção para ver até onde chegou o presidente dos Estados Unidos, não é? Não sou eu xingando, né, alguém, enfim, é o presidente dos Estados Unidos xingando o presidente da Rússia, né? Então acho que é importante tentar dar a medida de qual foi o xingamento, né? Sem reproduzir a palavra, claro. Chamou de FDP louco, então, e aí causou um mal-estar muito grande entre a Casa Branca e o Kremlin. Em 2022, logo depois que começou a guerra entre Rússia e Ucrânia, o Biden já tinha chamado o Putin de carniceiro e criminoso de guerra. Isso, na época, já tinha sido muito contestado, tinha sido visto ali como uma atitude muito pouco diplomática do Joe Biden. Bom, o Kremlin respondeu hoje pela manhã, falou o seguinte, que essa declaração não atinge diretamente o presidente Putin, mas é uma grande vergonha para os Estados Unidos e que Biden tenta passar-lhe uma impressão de que ele é um cowboy de Hollywood, ou seja, o Kremlin também está tentando ali devolver, não necessariamente na mesma moeda, né? Mas de certa forma, irônico, menosprezou o que ele disse. Menosprezou o que ele disse. Bom, qual que é a questão aqui? Muitos diplomatas já estão falando, diplomatas americanos e russos, inclusive, que o mundo vive hoje uma das piores crises entre os dois países desde 1962, quando houve aquela famosa crise dos mísseis lá na Guerra Fria, quando a então União Soviética colocou mísseis nucleares em Cuba apontados para os Estados Unidos em troca tinham mísseis na Turquia apontados para o território russo, para o território em Moscou, né, mais especificamente, e isso gera um mal-estar, ainda mais em plena campanha eleitoral. Qual que é a questão da campanha eleitoral aqui? O Putin já declarou que ele prefere, em novembro, a reeleição de um previsível Joe Biden contra uma possível vitória de Donald Trump. Mas todas as declarações vindas do Putin, principalmente no que diz respeito às eleições americanas, tem que ser vista ali com uma espécie de pé atrás. Tudo que ele fala pode repercutir no sentido contrário. Pode ter o sentido contrário para ele. Pode ter a intenção contrária, Exatamente, exatamente. Então não dá para levar nada muito a sério. Algum eleitor americano pode dizer o seguinte, bom, então, se ele prefere o Biden, melhor que seja o Trump. Exatamente, e essa ser a intenção de fato. Porque a Rússia foi acusada lá em 2016 de agir pró-Trump. Pró-Trump nas eleições. Nas eleições. Com ter ajudado ali a tentar fraudar as eleições. Mas teve uma declaração também interessante, Rafael, que é importante a gente destacar, do ex-presidente russo Dmitry Medvedev, que é um dos maiores aliados de Vladimir Putin. Ele foi questionado sobre o Putin recentemente, sobre o Biden recentemente, e disse que essa questão de uma ameaça existencial para o mundo passa muito por senhores idosos como Joe Biden, dizendo que o presidente dos Estados Unidos está senil, não está apto para continuar no cargo. Algo que repercute muito internamente nos Estados Unidos, é um dos fatores que pode levar Biden a perder as eleições presidenciais que serão disputadas em novembro. Ele é o muito provável candidato do Partido Democrata, vai enfrentar muito provavelmente também Donald Trump, claro, e ele que já é o presidente mais velho da história dos Estados Unidos, com 81 anos. Se ele for reeleito, ele vai
entregar o cargo ali com 86 anos, daqui 4 anos, né? Então, há toda uma relação muito perigosa nesse momento, declarações que vêm dos dois lados e que podem ter influências internacionais com essa crise diplomática, mas também, claro, repercutir internamente nas eleições americanas. Valeu, Fabrício. Fabrício Knights, que volta daqui a pouquinho para a gente continuar falando sobre as coisas que acontecem ao redor do mundo. Este louco mundo em que o presidente dos Estados Unidos agora se refere dessa forma ao presidente russo. Até já. Até já.